Começando então, nós vamos estudar hoje sobre mais um tema dos fundamentos da fé reformada. Nós já estudamos o que, pessoal? Os meios de revelação, considerando as Escrituras e também os outros dois meios pelos quais Deus se revela a nós. E quais são eles? Deus se revela através da natureza e Deus se revela através da nossa consciência. Nós estudamos, a despeito do ser de Deus, dois assuntos, os seus atributos e também a Trindade. Nós estudamos sobre os anjos, Satanás e os demônios, a queda e seus efeitos, a pessoa e a obra de Cristo, também sobre o Espírito Santo. Nós estudamos sobre a salvação, considerando todos os seus elementos. Também estudamos sobre as boas obras, os três aspectos da lei, seu aspecto moral, cerimonial e civil. Estudamos sobre a Igreja de Cristo e os meios de graça, escrituras, oração, batismo e ceia do Senhor. E hoje a gente inicia o estudo sobre escatologia, tá bem? Esse estudo sobre escatologia, a ideia é ir até final de novembro, quando a gente encerra a escola bíblica, tá certo? Então até final de novembro a gente vai estudar sobre escatologia, tá bem? Já eu explico o que é isso. Então pensando em mais esse tema relevante para a vida cristã, é que nós vamos começar hoje e dar continuidade até o final de novembro. Então vocês têm toda a liberdade, assim como as outras aulas, de participar e de perguntar. Começando então, a nossa aula de hoje ela vai ser introdutória a despeito do que nós estudaremos e como a própria escatologia se fundamenta em termos de doutrina de fé. E já já eu explico exatamente o que significa essa palavra, que não é tão comum no nosso vocabulário. Mas antes de explicá-la, é preciso olhar, pessoal, para a salvação em termos de um acontecimento bíblico, em termos históricos. Em que sentido? Como a salvação, ela nos é apresentada na Escritura. E vocês vão perceber que tudo que nós estudamos anteriormente funcionou como um pilar para que a própria doutrina da escatologia pudesse ser explicado. Então, tudo que foi estudado anteriormente tem a sua importância para um bom entendimento do que significa a doutrina da escatologia. E, considerando tudo que nós estudamos anteriormente, vale a pena olhar para a salvação em termos históricos da sua revelação na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a história da salvação, nós devemos considerá-la sobre esses quatro aspectos aqui: criação, queda, redenção e consumação. São quatro pilares. Se nós pudéssemos dizer que a nossa salvação e que toda a Escritura possui pilares que a sustentam, esses são os pilares que sustentam a palavra de Deus, bem como a nossa salvação. Sem um desses pilares, não há Escritura e também não há salvação. Então é importante considerar a criação, a queda, a redenção e a consumação. Por quê? Porque todos esses elementos compõem e preparam um caminho para um bom entendimento do que é escatologia. Porque quando a gente pensa na escatologia, a gente pensa apenas na consumação, só nos dias finais. Mas antes que a consumação aconteça, foi preciso esses três outros eventos acontecerem: a criação, a queda e a redenção. Então, sem esses eventos não há consumação. E como a gente olha para esses eventos à luz da doutrina escatológica? A gente olha para esses eventos à luz dessa doutrina a partir do conceito de reino. E quando eu digo reino, é a ideia de um lugar, uma região, que é governada realmente por um rei, que possui um rei, que possui seus súditos, seus escravos, que possui todo um sistema de governo. Então, a Bíblia nos traz esse conceito de reino. E nós vamos estudar o conceito de reino na segunda aula, quando a gente retornar, depois dessa pequena pausa que teremos. Então, é importante olhar para a criação, a queda, a redenção e a consumação sobre a estrutura do reino. E como o reino é apresentado em cada uma dessas manifestações que temos aqui diante de nós. No aspecto criacional, o reino foi estabelecido. E já já nós vamos ver um a um de maneira pormenor, tá bem? E explicá-los. Então, na criação, o reino foi estabelecido. E esse reino foi estabelecido sob seus devidos termos. Mas depois veio a queda, quando os nossos representantes, Adão e Eva, pecaram contra Deus. E aí o reino passou por uma ruptura. O reino foi estabelecido, mas ele passou por uma ruptura. E essa ruptura aconteceu justamente pelos efeitos da queda, pelo pecado que os nossos pais praticaram, no caso, Adão e Eva.
Foi necessário, então, para que esse reino que passou por essa ruptura fosse restaurado. E essa restauração do reino, ela passa pela redenção. E na redenção, nós vemos a inauguração do reino, na pessoa e na obra de Jesus. E nós vamos ver que quando Jesus veio até nós, enquanto homem, o reino de Deus, que já havia sido estabelecido e que havia passado por essa ruptura, ele foi inaugurado pelo Filho de Deus. E essa inauguração do reino teve aspectos peculiares que nós veremos um pouquinho hoje e muito mais na segunda aula, quando nós estudarmos apenas sobre o reino. E por fim, quando nós consideramos o aspecto do reino que foi estabelecido, passou pela ruptura e foi inaugurado, esse reino também será consumado. Ele terá um fim, mas um fim não no sentido de que ele vai deixar de existir, mas que ele vai atingir o seu propósito final, sem aí a presença do pecado, as ações do diabo, do mundo e de todos os inimigos que incorporam hostes que vão contra Deus e o seu povo. Então, olhar para a criação, para a queda, para a redenção e para a consumação é olhar sobre a perspectiva do reino. Então, o reino nos é apresentado, gente, nessas estruturas dessa forma. O reino foi estabelecido, o reino passou por uma ruptura, o reino foi inaugurado e o reino há de ser consumado. Tudo isso é a história da salvação. Aqui é um pequeno resumo de como a Bíblia é organizada. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos, em termos de resumo, essa estrutura aqui. Na medida em que você ler a Bíblia a partir de então, leia sobre essa ótica. A ótica da criação, da queda, da redenção e da consumação. E também sobre a ótica da manifestação do reino nesses termos. Porque olhando para a manifestação do reino nesses termos, a gente vai conseguir entender melhor toda a estrutura da própria palavra de Deus. Tudo bem? Como eu disse, hoje é uma aula inaugural, uma aula introdutória a despeito da escatologia. A gente não consegue interpretar os pontos mais curiosos e relevantes que a gente pensa que a escatologia possui, sem antes entender essas coisas aqui. Sabe quando na escola você estudava algumas coisas em matemática? Na verdade, vocês estão na escola. É como se eu estivesse falando para a gente que não está, né? A maioria de vocês ainda estão no ensino médio ou indo para lá. Estudando algumas coisas em matemática que você parava para pensar, mas que porcaria, eu vou usar isso onde? Sabe? E aí, conforme você termina o ensino médio, você procura uma universidade, aquelas coisinhas às vezes fazem sentido. Da mesma forma, esses elementos introdutórios aqui. Qual que é a relevância disso para entender, por exemplo, a manifestação do anticristo? Não dá para entender a manifestação do anticristo sem entender essa estrutura? Até dá, mas não de maneira completa. Então, por isso que a gente vai galgando aos pouquinhos essa escadinha da escatologia. Beleza, gente? Perguntas? Não? Vamos continuar. Vamos lá. Pensando na estrutura que eu apresentei a vocês agora de maneira particular, tá? Comentando um pouquinho mais. Então, olhando para o aspecto da criação e, paralelo a isso, o reino estabelecido. Alguém leia para nós esse parágrafo, por favor. O estabelecimento do reino em seu estado original foi executado com perfeição. Porém, com a entrada do pecado no mundo, toda a criação foi manchada pelos efeitos da queda. Nesse cenário, a escatologia começa na criação, porque o plano de Deus é restaurá-la à sua originalidade, não abandonada. Pode continuar. Toda essa realidade que aparece na nova criação. Apocalipse 21, 22. Então, veja, pessoal, compreender a criação e o reino estabelecido é entender que já no aspecto criacional nós temos aspectos da escatologia. Então, quando Deus, no princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram todas as coisas, já havia aspectos escatológicos ali. Tanto é que a Escritura começa com o primeiro versículo, agora em português, não igual ontem no Fives, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós partimos da seguinte questão: se há um princípio logo no começo, é porque também há um fim. Então o primeiro versículo da Bíblia já nos aponta a consumação. Então houve um princípio, haverá um fim. E lembre-se, gente, em termos
bíblicos, em termos de fé e em termos escatológicos, a nossa visão de fé, quando nós afirmamos que há um começo, nós não estamos querendo dizer que, a partir dali, toda a realidade passou a existir sem que antes existisse alguma coisa. Antes do próprio começo, Deus já existia. O que não havia eram os homens e a criação, mas Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são eternos, eles já existiam. Mas esse Deus eterno criou o próprio tempo, criou o espaço, criou todas as estruturas que existem, tendo um princípio. Então, quando a gente afirma que houve um princípio, a gente não está querendo dizer que nesse princípio Deus passou a existir também. Porque, na verdade, Deus sempre existiu desde toda a eternidade. O que houve no princípio é todas as coisas que derivam de Deus. E quais são as coisas que derivam de Deus? Todas. Porque nós não cremos em matéria pré-existente, em vida pré-existente. Nós cremos que toda vida, seja vida humana, vegetal, animal, ou de toda a estrutura da criação e do cosmos, aquilo que o homem já viu, já pesquisou, deriva do próprio Deus. Então Deus sempre existiu desde toda a eternidade. Mas ainda assim, há um princípio. Tanto que a Bíblia começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. E também, quando nós afirmamos que há um fim, nós não estamos querendo dizer que o fim representa o término de tudo, todo mundo acaba, todo mundo vira pó, tudo deixa de existir e nada existe mais. Não, quando nós afirmamos que há um fim, significa que o propósito de Deus, estabelecido por Ele mesmo desde toda a eternidade, terá alcançado a sua finalidade, de modo que toda a estrutura continuará existindo, mas em aspectos de eternidade. E nós vamos aprender isso. Então, quando nós afirmamos que há um princípio e que há um fim, nós não estamos querendo dizer o que às vezes esses termos significam. Deu para entender, gente? Estou dando uma de Dilma, não, né? Então, quando eu afirmo que há princípio, eu estou dizendo que Deus, sendo eterno, deu origem a todas as coisas a partir de um momento estabelecido. Mas Ele mesmo já existia antes. E quando eu digo que há um fim, eu não estou dizendo que Deus vai formatar todo o mundo, de modo que nem nós, nem os animaizinhos, nem os vegetais, nem os planetas, nem nada vai existir mais. Esse fim, do qual a Bíblia se refere, do qual nós professamos, aponta-nos para uma realidade em termos de propósito, que alcançará o seu objetivo final, onde nós, o povo de Deus, viveremos na presença dele de maneira consciente, com a nossa identidade, servindo-o para todo sempre, só que sem os elementos que nos atrapalham hoje, sem os elementos dos inimigos do povo de Deus. Deu para entender o que é princípio e o que é fim, gente? Nesses termos? Sim ou não? Ou está confusinho? Mais ou menos? Fala, Evandro. Não, sobre isso, uma característica que eu já observei lendo a Bíblia que eu acho interessante é que tudo que Deus criou, Ele não vai destruir nada, que é o que você falou, né? De tudo que Ele fez, Ele não vai destruir, Ele vai transformar as coisas, né? E vai separar, né? Tudo o que existe. Mas da criação não fala que vai ser destruída, vai ser renovada, né? O homem, ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, mas vai continuar tendo algum tipo de vida. Uhum. Então, eu não sei, não sei se porque ele quer ou por qualquer outra razão, mas parece que tudo que ele cria, ele não destrói nada, ele não acaba com nada. E nesse aspecto, o pecado, como que ficaria também? Haveria uma separação, mas acabaria ou ficaria só separado mesmo? Uhum, tá. É importante dizer que os inimigos do povo de Deus, o mundo, o pecado, Satanás e a morte, a Bíblia nos apresenta eles como inimigos que surgiram e derivam de um pecado original. Então, houve o pecado original, praticado por Adão e Eva,
E esse pecado original praticado por eles fez com que a estrutura do universo fosse manchada por esse pecado. Então, por isso que nós usamos a expressão mundo. Aquilo que deveria funcionar bem já não funciona bem. Está manchado pelo pecado, está com as suas estruturas comprometidas, está com a correia da bicicleta rangendo e vai ficar assim até o final. Nós temos o diabo e nós temos a morte como um dos efeitos, a morte como um efeito do pecado e o próprio diabo como um anjo caído juntamente com os demônios. E veja, a Bíblia diz que no final de tudo, quando Deus julgar todas as coisas, o diabo, a morte, eles serão lançados no inferno para provar de um julgamento eterno. A Bíblia, quando usa esses termos, ela não faz referência, no caso, ao mundo e ao pecado isoladamente. Mas quando a Bíblia aponta que o diabo e a morte serão lançados no inferno para ali ficarem eternamente, significará também que o próprio pecado, que o próprio mundo, toda essa estrutura pecaminosa, que deriva do pecado, será lançada ali no inferno, de modo que essa realidade dos inimigos do povo de Deus ficará restringida apenas no inferno, não para além dele. Certo? Então, no inferno nós teremos pecadores que não se arrependeram dos pecados que os levaram ali. Então, em certo sentido, o pecado ainda será uma realidade para aquelas pessoas ali, porque ali eles estarão pelos pecados dos quais eles não se arrependeram. A própria morte, como um resultado e um efeito do pecado, terá já alcançado essas pessoas, ou a maioria delas, no seu aspecto físico, mas muito mais no seu aspecto eterno, de modo que eles estarão ali sendo julgados por esse aspecto do pecado. E nós vamos ter uma aula, pessoal, só uma aula específica onde nós vamos estudar sobre a morte, na verdade 2 aulas. Nós vamos estudar sobre a morte, os aspectos da morte, a extensão da morte, os efeitos da morte. Vai ser uma aula só sobre esses temas. E aí, Andréia, fica tranquila, nós vamos estudar sobre aquilo que você me perguntou um dia, a questão da cremação, tá? Vai ser nessa aula, nós vamos estudar sobre a cremação ou sepultamento. O que o cristão deve fazer? Nessa aula a gente responde. Então, Evandro, esses inimigos do povo de Deus serão lançados no inferno, e ali eles existirão para toda a eternidade, para o próprio tormento de quem ali estiver. Então, sim, eles permanecerão nessa realidade de existência, mas ali, restringidos a um inferno e já não podendo mais, em nenhuma medida, prejudicar ou perturbar ou atingir o povo de Deus. Tudo bem? Só uma outra dúvida, já aproveitando já que você está falando sobre um reino, esse reino, em aspectos físicos, ele vai ter a parte boa, que vai ser a comunhão dos santos, Deus e tudo mais, e vai ter essa parte também ruim, punitória, que de certa forma, falando aí sobre espaço-tempo, sobre a nossa realidade, eles vão estar, de certa forma, num mesmo espaço-tempo ou seriam divididos? Não sei se tem uma resposta para isso, mas... Escatologia pega fogo, né? Olha só, pessoal, eu vou responder uma parte da sua pergunta, porque as outras partes serão respondidas na medida em que a gente caminhar. Mas o que eu quero que vocês entendam existem 2 reinos. O reino de Deus e o reino parasita. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino parasita é o reino do diabo. E por que parasita? Um parasita, pegando esse aspecto da biologia, ele só tem vida porque ele recebe vida de um elemento bom, de uma célula boa. Por isso que ele possui vida, ele não tem vida em si mesmo. Um parasita isolado, ele não serve para nada. Agora, um parasita em contato com células boas, ele recebe força e energia para que ele possa desenvolver uma doença no corpo humano, ou no corpo de um animal, ou até mesmo no vegetal. Então, o reino do diabo, ele só existe porque Deus dá, em alguma medida, essa subsistência ao reino do diabo. E o reino do diabo é justamente
possui esses aspectos da morte, do mundo, dele mesmo, entendeu? Então, aqui nós estamos falando do reino estabelecido, etc, etc. Mas se a gente fosse só explicar a existência dos reinos, nós diríamos que existia o reino de Deus e o reino do diabo. O reino de Deus nós chamamos dessa forma, e o reino do diabo a gente denomina como um reino parasita. E ele é parasita porque sem o reino de Deus ele não existiria. E em termos de eternidade, ele só vai existir para o tormento de todos aqueles que ali estiverem, porque a presença do próprio Deus estará no inferno, sustentando a existência do próprio inferno. Só que a presença de Deus no inferno servirá como um tormento para aqueles que ali estiverem. Mas em momento oportuno, quando a gente estudar, e a gente vai ver aqui hoje, o estado intermediário da alma, a gente vai ter uma aula específica só sobre o inferno, tá bem? Aí lá a gente comenta um pouco mais sobre essa pergunta do Evandro. Então, pessoal, pode ser que algumas das suas perguntas ao longo dos nossos encontros, eu apenas introduza a resposta, apenas responda um pedacinho, ou diga a você. A gente vai ver isso depois. Por quê? Porque vocês vão perceber que na escatologia, veja, eu estou falando de reino estabelecido. Olha para onde foi a nossa conversa. São temas, assim, juntinhos, mas a gente acaba separando para uma questão pedagógica, para a nossa cabeça não ficar tão bagunçada, porque já são temas que a gente já não está tão acostumado, tá bem? Então não reparem eu responder só um pouquinho, ou falar assim, isso eu responderei mais para frente. Ou como diria um professor meu do seminário, ele fazia assim com a mãozinha, mais para frente, filho, mais para frente. Isso aí é para o 4º ano, você está no 1º, mais para frente, tá? Sobre o que a gente está falando? A história da salvação. A história da salvação possui 4 elementos. Quais são eles mesmo, pessoal? Quais são os 4 elementos da história da salvação? Vocês estão de parabéns. Dentro do aspecto criacional, nós temos o reino estabelecido. E nós vamos ter, como eu disse, uma aula, que vai ser a segunda, só sobre o reino de Deus. E lá eu vou explicar melhor sobre o reino estabelecido. Nós vamos ler textos bíblicos e explicar como ele funcionou, tá bem? Hoje apenas um aspecto geral desses termos. A respeito da queda, a ruptura do reino. Vocês estão conseguindo enxergar ali? Mais ou menos? Então eu mesmo vou ler. Só o seu Madruga. Olha o seu Madruga aqui, ó. E é o que eu coloquei na letra maior que o slide permitia, gente. Se eu aumentasse mais um, ia bagunçar meu slide, e aí eu não deixo meu slide bagunçadinho. Vamos lá. A queda introduz o pecado. Olha os inimigos do povo de Deus. A queda introduz o pecado, a morte, a maldição e a alienação a Deus, como efeitos gravíssimos da desobediência cometida por Adão como nosso representante federal. Então veja, o reino foi estabelecido, mas agora ele está passando por uma ruptura. E essa ruptura aconteceu por conta do pecado. E o que o pecado introduziu no mundo? Introduziu morte, maldição e alienação a Deus. O que é alienação a Deus? Todo ser humano, a partir de então, ficou alienado à necessidade de ter comunhão com Ele. Já não vê mais essa necessidade. E busca essa comunhão que ele deveria ter com Deus com outras coisas. Com outras coisas da criação e com outras coisas até mesmo pecaminosas. Então é o reino entrando em ruptura. Mas, imediatamente, Deus anuncia a redenção. João Calvino interpreta o texto de de Gênesis 3,15 como a primeira promessa escatológica da vitória final do Messias. Vamos ver esse texto? Na verdade, nós deveríamos saber esse texto de cor, hein? Ali é a primeira manifestação do Evangelho na Escritura. É Deus falando com a serpente. E o que Deus diz para a serpente? Vamos ler? Mas porém inimizade... de vocês e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe fará a cabeça que você lhe derá. Então veja, João Calvino interpreta esse texto como a primeira promessa escatológica. E por que a primeira promessa escatológica? Porque é nesse texto a primeira vez que de maneira escriturística nós vemos o Salvador sendo prometido. E escatologia tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus é o eixo da escatologia. Sem Cristo não há escatologia. Então, pessoal, a queda
cria a necessidade de redenção e a expectativa da consumação. Então, quando o reino passou pela ruptura, a expectativa era: precisamos de duas coisas, redenção e consumação. Se parássemos aqui, toda a história sobre a qual nós estamos comentando, ela não existiria os próximos passos que nós vamos comentar agora. Porém, a própria queda que introduziu a morte, a maldição e a alienação a Deus em decorrência do pecado, agora traz consigo a promessa de redenção e de consumação de todas as coisas. Então vocês conseguem perceber? Nós estamos lá em Gênesis 3 e estamos falando de escatologia. Escatologia tem tudo a ver com esses elementos. Vocês conseguem perceber então que entender os aspectos da escatologia, das coisas finais, significa compreender tudo isso desde o princípio? Então, para entender o final, eu preciso compreender o princípio. E lembrem-se, tá? O que na nossa fé significa princípio e o que na nossa fé significa final. Eu disse ainda há pouco, o que significa princípio na verdadeira fé bíblica, pessoal? O que significa princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que significa o princípio? É a criação, é o começo, mas o que significa isso, princípio? Oi? Começo do reino. É o começo do reino, mas embora o reino tenha começado ali, o próprio Deus já existia antes desse começo. É isso que eu quero dizer. E o que significa final? É a consumação, é sinônimo. Mas o que significa isso? Ele vai ser fechado, mas não terminado. Isso, não pense num computador que é formatado e apaga tudo. Ou em alguma coisa que você joga fora e não tem utilidade. Quando a gente fala o final, o desfecho, a consumação, é apenas o propósito alcançando o seu auge para que as coisas continuem em termos de existência, tá bem? Isso é importante porque nós vamos estudar, pessoal, que algumas religiões entendem o fim como fim mesmo, tá? Que tudo acaba, não é o nosso caso. Criação, reino estabelecido, queda, ruptura do reino. Redenção, reino inaugurado. A redenção representa a vitória alcançada por Deus através de quem? Da pessoa e da obra de Jesus. Perceba, Cristo é o centro da escatologia. Por isso que foi importante nós estudarmos sobre a pessoa de Cristo e sua obra. Então, Deus está vencendo através da pessoa e da obra do seu Filho sobre os adversários e os inimigos do povo de Deus. Quais são os adversários e os inimigos do povo de Deus? O pecado, a carne, a morte, o diabo e o mundo. São esses 5 inimigos, tá? Nós temos 5 grandes inimigos que ainda rondam e nos perturbam, embora sejamos salvos. O pecado, a nossa natureza carnal, a morte, o diabo e o mundo. Veja sobre quantas estruturas nós devemos lutar. E essas estruturas não são de ordem social, tá? Como se pensa por aí. Então, o pecado não é um pecado estrutural. A morte não é uma morte estrutural. O pecado, a carne, a morte, o diabo e o mundo são inimigos ferrenhos de Deus e do seu povo. Uma vez que alguém se converte ao Evangelho, esses inimigos se tornam os nossos inimigos também. É por isso que nós devemos caminhar vigilantes durante toda a nossa vida, porque eles não vão descansar enquanto não nos derrubar. E na redenção, no reino inaugurado, com a pessoa e a obra de Jesus, esses inimigos foram derrotados, mas eles continuam agindo. E nós vamos ter uma aula só sobre isso, que vai ser a terceira aula, uma expressão que a gente usa, o já e o ainda não. O que nós vamos aprender nessa aula? Que embora o pecado, a carne, a morte, o diabo e o mundo já foram derrotados, ainda não foram destruídos totalmente. Por isso eles continuam trabalhando. E isso é importante na escatologia. E a terceira aula, nós vamos estudar sobre essa expressão. Já, mas ainda não. Ainda não é hora de falar sobre isso. Na terceira aula a gente fala. Criação, reino estabelecido, queda, ruptura do reino, redenção, reino inaugurado. Consumação, reino consumado. Alguém leia aqui para nós? A consumação é o clímax da história, da redenção em que Cristo completava a sua obra, trazendo plena vitória ao seu povo.
A escatologia bíblica culmina na restauração de toda a criação, libertando definitivamente dos efeitos do pecado e das ações malignas do diabo. Para ilustrar tudo isso, o que eu gosto de trazer à memória é justamente no Senhor dos Anéis, quando Frodo Bolseiro e Sam cumprem a missão de destruir o Anel, vocês percebem que o mundo da época não acaba. Ele não deixa de existir, mas ele é restaurado. Consegue perceber? O mal é derrotado, mas o mundo continua existindo. Guardadas as proporções, é apenas uma analogia, da mesma forma acontecerá conosco. O mal será derrotado, mas não em termos de inexistência. Eles existirão para toda a eternidade, mas em sofrimento. Por outro lado, nós, o povo de Deus, juntamente com o nosso Salvador, reinaremos para todo sempre. Não em um novo mundo, no sentido de um mundo que não existe, mas em um mundo que será restaurado. Conseguem perceber a diferença? Então, quando a gente fala em consumação, a gente não fala de coisas que foram destruídas e coisas novas que foram criadas. A nova criação, pessoal, embora traga essa nomenclatura, não é uma criação que nunca existiu, é uma criação que será restaurada. Por isso ela é nova. Quando a Bíblia fala novos céus e nova terra, não está falando que essa terra e esses céus vai cair uma bomba que vai destruir tudo e Deus vai criar outro céu e outra terra. Não, é que nessa terra e nesse céu haverá restauração. O pecado e todos os efeitos que ele trouxe consigo serão exterminados. Tudo bem? Está dando para entender, pessoal? Se a nossa aula estiver um pouco confusa, se a minha linguagem não estiver acessível, eu estou tentando exemplificar o máximo que posso, explicar o máximo que posso e trazer, assim, como diz a expressão, mastigadinho para vocês, o máximo que consigo para que vocês entendam. Mas às vezes a gente não consegue, tá? Mas está dando para entender até aqui? Sobre o que a gente está vendo? História da salvação. Na história da salvação nós temos 4 elementos que nós devemos saber sempre. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, reino estabelecido, queda, ruptura do reino, redenção, reino inaugurado, consumação, reino consumado. Beleza? Agora a gente vai usar a Bíblia, tá? Vamos ver aqui essa pequena tabela que eu preparei para a gente ver algumas coisas. 3 temas importantes que aparecem antes da queda, depois da queda e na restauração escatológica. Quais são esses temas? O domínio humano sobre a criação. Acostumem-se com essa palavra aqui, pessoal, cosmos. Cosmos é uma palavra grega que significa criação. Sempre eu vou usar aqui, tá? Então, sempre que eu falar cosmos, eu estou falando de toda a criação. Homem, vegetal, animal, aquilo que vemos, aquilo que não vemos, mas o que existe. Isso é cosmos. Comunhão com Deus e vida sem morte e sem pecado. Cada um desses 3 temas é visto em cada um desses tempos, antes da queda, pós-queda e na restauração escatológica. Sobre o domínio humano, sobre o cosmos, vamos ver nessa ordem aqui, antes da queda, pós-queda e restauração escatológica. Então nós vamos ler os textos, mas nessa ordem, tá bem? Vamos lá? Quem abriu Gênesis, por favor. Rápido, porque a gente precisa ganhar tempo. Bora! O Senhor Deus como homem colocou o jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse texto fala-nos do domínio do homem antes da queda, mostrando-nos que o trabalho, ele existe antes da queda. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho existe antes do pecado e como uma ordem de Deus. Tá bom? Salmo 8, 6 a 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas do mar e do mar. Então veja, pessoal, o Salmo de número 8 está nos mostrando o que Gênesis também diz, que Deus deu ao homem toda essa capacidade de dominar nas estruturas da criação. E aí ele cita quais estruturas são essas. E isso existe antes da queda. Se hoje a gente tem domínio sobre as coisas que fazemos, é porque esse domínio nos foi dado antes da queda. Mas será que esse domínio nos foi tirado depois da queda? Vamos ver Gênesis 3, 17 a 19, Romanos 8, 20.
Gênesis 3. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. O que eu quero destacar desse texto é que vocês percebem que Deus não tirou do homem a capacidade de trabalhar, mas aquilo que antes da queda era prazeroso se torna uma fadiga depois da queda. Então hoje a gente no nosso trabalho, a gente continua trabalhando, é dádiva de Deus, só que agora sob fadiga, sob suor, não é fácil e às vezes nem prazeroso, mas Deus preservou isso em nós depois da queda. Esse é um versículo para a gente lembrar na segunda-feira de manhã. Isso. Romanos 8:20. Pois a criação está sujeita à verdade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então a criação é sujeita a essa vaidade porque Deus a sujeitou a esse estado. Então nós ainda exercemos o domínio humano sobre a criação, só que agora tendo Deus nos colocado nessas condições. Agora a pergunta que fica é: essa realidade do trabalho que nos alcançou antes da queda, que nos foi preservada depois da queda, ela continuará na consumação? Ou seja, no novo céu e na nova terra, na eternidade, quando tudo for consumado, nós vamos trabalhar também? Ou a gente vai ficar lá à toa? Vamos ver o que diz Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Essa expressão reinarão para todo sempre implica que na eternidade, no novo céu e na nova terra, quando lá estivermos, nós, pessoal, desempenharemos o papel que Deus nos outorgou e lá sim nós trabalharemos. Então o aspecto do trabalho, do serviço, ele não nos foi tirado em nenhum momento. Ele foi nos dado antes da queda, preservado na queda e será restaurado depois da queda. De modo que na consumação. De modo que na consumação, esse trabalho que um dia nos foi dado sem essa fadiga, nos será devolvido. E na eternidade, nós vamos trabalhar sem fadiga, novamente. Então isso é importante. No novo céu e na nova terra, a gente vai trabalhar sim. Só que agora será um trabalho sem sem do pecado, sem fadiga, sem aspectos de fazer mal um para o outro, para galgar lugares, sem dor e sofrimento. É isso. Tudo bem? Então, domínio humano sobre a criação nos foi dado antes da queda, preservado pós-queda e também será restaurado na escatologia final. Comunhão com Deus. Vamos ver? Gênesis 2, bora lá? Vamos abrir rapidinho, gente. Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu essas ordens: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não quero comentar sobre a ordem que Deus deu aqui, da árvore que poderia e da árvore que não poderia comer. O que eu quero comentar é que vocês percebem comigo que havia um relacionamento entre Deus e o homem, Deus se relacionando com o homem, dando ao homem a própria palavra de Deus, mostrando-nos então que antes da queda, o homem, e quando eu digo homem, pessoal, homem e mulher, eles tinham comunhão com Deus, era o culto da época. O culto da época era assim. Então antes da queda havia comunhão. Gênesis 3:8. Quem abriu? Ao ouvir, Só 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O que eu quero destacar desse texto não é a ação do casal depois do pecado. O que eu quero destacar desse texto é que nessa passagem, o autor bíblico, quando redige sobre esse aspecto, ele está fazendo menção de que Deus costumeiramente passava pelo jardim no final da tarde.
Era um momento de culto do casal com Deus. Então vocês percebem que antes da queda, nós temos o casal cultuando a Deus, comunhão com Deus. Será que isso foi preservado depois da queda? Vamos ver? Gênesis 3, 23, 24, Isaías 59, 2. Isaías 59. Mas a iniquidade de vocês para a separação de vocês e do seu Deus. Os pecados que vocês cometem não levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus perigos. Então, Isaías está nos trazendo que o pecado do homem é grave e ele traz separação entre nós e Deus. Uma realidade que antes era bem mais acessível, agora ela passa por essa privação. Vamos ver Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Em qual lugar nós estamos hoje, pessoal? Fora do jardim do Éden. Com Adão e Eva, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Nós fomos expulsos do lugar pleno, da comunhão plena com Deus. Atenção aqui em mim. E isso significa que depois dessa expulsão, nós estamos agora em busca do retorno para o jardim. E Deus não nos lançou à própria sorte. Ele foi misericordioso e sempre preparou os meios para que nós pudéssemos provar dessa comunhão, ainda que fora do jardim. Então, por exemplo, Deus preparou mais à frente o próprio tabernáculo para que o povo de Deus pudesse adorá-lo. E qual que é a figura que há no tabernáculo, pessoal? 2 querubins. 2 querubins na tampa do propiciatório, que era um objeto que tinha no Santo dos Santos, um de frente para o outro, da mesma forma que há nessa imagem do texto que o Ian leu. E agora, e por que esses anjos estão ali nessa estrutura de ouro agora? Para lembrar qual é o estado do homem. Ele está fora da presença de Deus, mas ainda assim, Deus está permitindo que ele tenha comunhão com ele. Mais à frente, vem o próprio Cristo e agora rasga o véu de cima a baixo, de modo que agora nós temos acessibilidade a Deus por um novo e vivo caminho, por meio de Jesus. Então agora, a possibilidade de ter acessibilidade a Deus é só por meio de Cristo. Então percebam, nós estamos fora do jardim, querendo voltar para o jardim. Mas só será possível voltar para lá, que será o novo céu e a nova terra, escatologia, por meio de Cristo. Sem Ele, nós não voltaremos para esse jardim. Então, dizendo essas coisas, será que na escatologia final nós teremos plena comunhão com Deus? Vamos ver Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja só, pessoal, mais uma vez a figura do tabernáculo, para demonstrar que no novo céu e na nova terra nós teremos plena comunhão com Deus, como havia antes da queda. Então veja, antes da queda tínhamos comunhão, fomos expulsos do jardim, mas Deus nos preparou um caminho para que provássemos dessa comunhão, ainda que não seja plena como era antes da queda, mas um dia tudo isso será restaurado. E quando será restaurado isso? Na restauração escatológica. Tudo bem? Perguntas? Não? Próximo. Vida sem morte e sem pecado. Vamos ver como era essa realidade antes da queda, pós-queda, na restauração escatológica. Vamos lá? Abrindo a Bíblia, preciso da sua ajuda. Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Vida e morte sendo colocado diante do casal. É Deus falando com o casal naquela estrutura de culto. E eles deveriam ter ciência disso, de que a realidade de vida e morte já existiam desde o princípio. Eclesiastes 7, 29. Eu descobri ele. Não somente isto que Deus fez o ser humano nele, mas ele se meteu em muitos problemas. Nossa, que versão diferente. Alguém tem uma outra versão para eu comentar o texto? Não. É? Eclesiastes 7, 29.
O que descobri é tão somente isso. Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Não, mas de novo isso. Tudo bem, eu vou comentar mesmo nessa tradução. A ideia é, Deus fez o homem para viver eternamente, mas o homem pecou. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, vida e morte, ok? Deus criou para uma finalidade, aí já traz o aspecto da queda no mesmo texto. Tudo bem? Então, antes da queda, nós já víamos a realidade de vida e morte sendo apresentado aos nossos representantes, no caso Adão e Eva. Vamos ver como esse mesmo assunto nos é apresentado a partir do pecado? Gênesis 3,19 e Romanos 3,23. Gênesis 3,19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Nela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Qual que é a realidade desse texto? Eu não avisei vocês que haveria morte? Pois bem, agora vocês vão morrer. E eu vou me reservar de comentar sobre os aspectos da extensão da morte, os tipos de morte que há na Bíblia, na aula que nós tivermos sobre esse tema. Por isso, pessoal, eu digo a vocês, se vocês querem entender escatologia em todos os seus termos, procurem não faltar às nossas aulas. Por quê? Uma aula perdida poderá prejudicar um pouquinho o entendimento daquilo que virá a seguir. Tá bom? Então, dentro do possível, não faltem não. Romanos 3,23. Então, esse destituir da glória de Deus significa um dos efeitos do pecado, que é a própria morte. Agora, vamos ver como isso será na restauração escatológica. Apocalipse. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pranto vai ter, pranto não. Então veja, pessoal, o retorno para o jardim vai ser um retorno para a vida plena. Não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas quando isso acontecerá? Novo céu, nova terra. Até lá, nós estamos aqui, ó. E aqui nós precisamos lidar com dor, com lágrima, com pranto, com pranta, com sofrimento e com a morte. E só Cristo pode resolver esses problemas para nós. Não tem remédio, não tem estrutura da medicina que possa resolver esses problemas, apenas Jesus, tá bom? Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Então nós vemos que na estrutura da restauração de todas as coisas, é Deus quem governará tudo e nós estaremos diante de Deus agora sem ter medo, sem ser consumido por sua presença, porque tudo terá sido restaurado. Então, pessoal, o que essa tabela nos mostra? De maneira resumida, ela nos mostra essa estrutura da criação, da queda, da redenção e da consumação a partir das realidades do reino estabelecido, da ruptura do reino, da restauração do reino inaugurado e da consumação do reino, considerando esses três temas: o domínio humano sobre a criação, a comunhão com Deus e a vida sem morte, sem pecado. Esses três temas são reais antes da queda, após queda, que é onde nós estamos, e no novo céu e na nova terra. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Diante disso tudo, agora a aula começa. O que é escatologia? Escatologia, muito bem. Ela vem de duas palavras gregas, eschatos e logia. Na primeira coluna nós temos o texto grego, no alfabeto grego, depois eu transcrevi para o português. Significa, se fosse uma tradução livre, né? Último estudo. Então a ideia, o estudo das últimas coisas. Então eu coloquei aqui, é o estudo sistemático acerca do nosso futuro individual e acerca do futuro do mundo e da humanidade em geral. Então, quando nós afirmamos que nós estamos estudaremos escatologia, é o estudo sobre essas coisas. E como o próprio nome diz aqui, no resumo que trouxe, é um estudo sistemático, por meio de sistematização de temas, como eu fiz ainda há pouco. Eu sistematizei o tema da história da salvação, trazendo criação, queda, redenção e consumação, reino estabelecido, ruptura do reino, reino inaugurado e reino consumado, sistematizando os assuntos para a gente poder entender escatologia.
porque senão vai virar tudo uma bagunça. Tudo bem, pessoal? É por isso que a minha preocupação sempre será, e eu vou perguntar muitas vezes na mesma aula, vocês estão entendendo? Por quê? Porque vai ser muito fácil de vocês não entenderem, porque o tema é difícil e o emissor não explica às vezes direito. Então é preciso a gente caminhar junto nesses termos. Por favor, não tenham vergonha de dizer, nossa pastor, mas o que você tomou hoje? Eu não estou entendendo nada. Entendeu? Não está entendendo nada ou está entendendo mais ou menos? Intervenha e fale para mim. Combinado? Escatologia é isso aqui. O que é escatologia mesmo? Que últimas coisas? Vamos ver agora o que nós vamos estudar? Está aparecendo ali, né? Está clarinho, mas aqui está bonito, ali não está tão bonito não. O que estudaremos? Tá difícil para mim. Olha o que nós vamos estudar. Já e ainda não, está dando para ver? Juízo final, vida eterna, milênio, a segunda vinda de Cristo. O que está escrito ali? Ressurreição geral, morte, estado intermediário da alma, apocalipse, novo céu e nova terra, anticristo, consumação, reino de Deus, o castigo dos ímpios, a recompensa dos justos, escatologia inaugurada. E é isso. Escatologia futura. Aqui tá bonito no slide, tá, pessoal? Tá bonito aqui. Tá, ali a cor tá bonita. É o projetor que não tá legal, mas eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Vocês se abrirem um arquivo vão falar, nossa, realmente tá bonito. Eu não sei quem é mais bonito, o pastor ou o slide. Vocês vão ver, tá bem? É sobre isso e mais um pouco que nós estudaremos. Eu só coloquei algumas coisas aqui. Por favor, acompanhem o material que eu mandei a vocês, vai ajudá-los também. Dentro do aspecto da escatologia, nós temos a organização dela em duas estruturas: escatologia inaugurada e escatologia futura. Então vocês vão perceber aqui, como eu disse, sistematização da escatologia. A gente está tentando organizar para vocês. Então, eu vou estudar escatologia, mas eu vou estudar ela em que termos? Escatologia inaugurada, escatologia futura. O que é a escatologia inaugurada? A escatologia inaugurada refere-se às bênçãos e note o que eu vou colocar aqui. As bênçãos que o cristão desfruta no presente e o juízo que recai sobre os ímpios no tempo atual. Então, algumas coisas a ser consideradas aqui. Bênção e juízo. Bênçãos para quem? Para o cristão. Juízo para quem? Para os ímpios. Bênção para o cristão quando? Agora. Juízo para o ímpio quando? Agora. Isso é escatologia inaugurada. Tudo bem? O que estudaremos dentro da escatologia inaugurada? Tem muitas coisas. Eu selecionei duas principais. Nós vamos estudar sobre o reino de Deus e o já e o ainda não. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o reino de Deus. E na terceira aula, sobre o já e o ainda não. Certo? Então, nós estamos estudando sobre escatologia. A escatologia se organiza em duas partes: escatologia inaugurada, escatologia futura. A escatologia inaugurada diz respeito às bênçãos que os cristãos recebem no presente e o juízo que os ímpios recebem no tempo presente. Ok? Como eu disse, pessoal, hoje é apenas um geralzão, mas calma, que eu vou repetir isso que eu estou dizendo outras vezes também. Tá bom? Lembrando, vocês têm um material que vocês podem recorrer sempre que precisarem. A respeito da escatologia futura, como o próprio nome sugere, refere-se aos eventos futuros que trarão bênçãos aos cristãos e juízo aos ímpios.
Então, quando nós pensamos nessa escatologia, ela se refere a coisas não exatamente e somente do nosso tempo, mas para além do nosso tempo. E para além do nosso tempo, essas coisas escatológicas, elas trarão benefícios para os cristãos e juízo para os ímpios. Ok? Escatologia inaugurada, escatologia futura. Na inaugurada, a gente aprendeu que refere-se a bênçãos para os cristãos no tempo presente e a juízo para os ímpios no tempo presente. Na escatologia futura, nós estamos aprendendo que refere-se aos eventos que abençoarão o povo de Deus no futuro e aos eventos que, ao mesmo tempo que abençoam o povo de Deus, trarão juízo para os ímpios. Na escatologia inaugurada, aquela que eu acabei de passar a vocês, nós vamos estudar duas coisas: reino de Deus, já e ainda não. Na escatologia futura, o que nós vamos estudar? Há mais duas divisões: a escatologia individual e a geral. Como o próprio nome sugere, individualmente todos nós provaremos ou das bênçãos, se somos cristãos, ou do juízo, se são ímpios. Isso individualmente. E geral, tanto cristãos quanto ímpios provarão das mesmas coisas. Por exemplo, exemplo da escatologia individual. Escatologia individual que alcança justo e que alcança ímpio. A morte. A morte alcança justo, alcança ímpio. A ressurreição alcança justo, alcança ímpio. Então, escatologia individual. Escatologia geral, que alcança tanto um quanto o outro e é o mesmo evento. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. É uma escatologia geral, que acontece uma única vez, acontecerá, e justos e ímpios participarão dessa estrutura e desse evento. Tudo bem? Aí eu coloco aqui a vocês o que a gente vai estudar. Dentro da escatologia futura, escatologia individual e geral. Quais são os elementos, pessoal? Nós vamos estudar sobre a morte, e no aspecto da morte a gente vai estudar morte física, morte espiritual e morte eterna. Dentro do aspecto da morte, a gente vai considerar elementos importantes que às vezes as pessoas têm dúvidas, como por exemplo, veremos sobre a questão da cremação e sepultamento, o que faz com o corpo depois que ele morre. Será que ele é importante ainda? Também veremos sobre a questão de doação de órgãos. A gente vai ver, isso é muito importante dentro da escatologia. Então isso é sobre a morte. Nós vamos gastar algumas aulas sobre a morte, tá bem? O estado intermediário da alma, como o próprio nome sugere. Aqui é uma pergunta: há um estado intermediário da alma depois da morte? Antes de chegar no céu e antes de ser julgado eternamente? Se há esse estado intermediário, que estado intermediário é esse? Para onde que eu vou agora se eu morrer? E para onde que vai aquele que morre sem Jesus agora? A gente vai estudar no estado intermediário da alma. A gente vai estudar sobre o milênio, as visões do que significa o milênio e na visão reformada como o milênio se organiza. A gente vai estudar sobre a segunda vinda de Jesus, como ela acontecerá. A ressurreição dos mortos. Só os justos vão ressuscitar ou os ímpios também? E essa ressurreição acontecerá de que forma? Com qual finalidade? O juízo final, como ele vai acontecer? E quando ele acontecer, os justos vão ser recompensados e os ímpios vão ser castigados. Como isso vai se suceder? E por fim, o novo céu e a nova terra. Aqui eu coloquei os elementos principais. Mas na medida em que nós estudarmos esses elementos, nós vamos ver coisas mais específicas, pessoal. Então, por exemplo, quando nós estudarmos sobre a segunda vinda de Cristo, nós vamos ver sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre alguns textos específicos do Apocalipse. Eu vou ensinar vocês como interpreta Apocalipse. Nós vamos ver algumas coisas do Apocalipse de maneira peculiar. Nós vamos ver sobre uma aula só sobre o inferno, só sobre o céu. Nós vamos ter uma aula só sobre a eternidade da alma. Porque será que depois que a gente morre, a alma, ela é destruída? E se ela não é destruída? Ela não é destruída por quê? Mas a filosofia e algumas religiões não dizem que a alma não é destruída. Ela é indestrutível.
Mas será que é a mesma visão do cristianismo em termos de indestrutibilidade da alma? A gente vai ver que haverá uma diferença entre a indestrutibilidade da alma nos conceitos de Platão e nos conceitos do cristianismo. A indestrutibilidade da alma no conceito do cristianismo e de seitas e religiões por aí. E tudo isso é muito importante. Então, isso tudo está dentro da onde? Escatologia futura. Vamos retomar um pouquinho? Quando a gente pensa em escatologia, nós estamos falando sobre o estudo das últimas coisas. E na escatologia nós temos duas formas de estudo, nós temos duas formas de organizá-la. A escatologia. Oi? Inaugurada e a escatologia futura. Dentro da escatologia inaugurada nós estudamos o quê? As bênçãos que são dadas aos cristãos no tempo presente e ao juízo que é dado aos ímpios no tempo presente. Ok? É sobre isso que a gente estuda em escatologia inaugurada. Nós vamos estudar sobre o reino de Deus e o já e o ainda não. Na escatologia futura nós estamos aprendendo o quê? Que refere-se a bênçãos que os cristãos provarão no futuro e ao juízo que os ímpios provarão também no futuro. Dentro da escatologia futura, nós estudamos a escatologia individual e geral. E eu coloquei aqui a vocês, juntinho, quais são esses elementos da escatologia individual e geral. Tá bem? Embora esses temas aqui não contenham todos os elementos que estudaremos, eu coloquei só os principais para que coubesse no slide. Na medida em que nós estudarmos cada um desses elementos, nós vamos ver as suas manifestações. Tudo certo? Até aqui? Como eu disse hoje, pessoal, uma aula inaugural de escatologia. Considerando então a escatologia inaugurada e futura ao mesmo tempo. Unidade e progressão do tema. Na escatologia reformada, que é o nosso caso, os conceitos de escatologia inaugurada e escatologia futura não são duas escatologias diferentes e nem excludentes, mas duas fases de um único plano redentivo de Deus. Expressam, e isso é importante, unidade e progressão. Então, ao mesmo tempo que a escatologia inaugurada é uma coisa, escatologia futura é outra, elas andam juntas. Só é possível compreender uma se eu compreender a outra. E ao mesmo tempo que elas andam juntas, elas progridem juntas na história da redenção. Isto é, Deus executa um plano único que começa lá na criação, avança por meio das promessas, é inaugurado em Cristo e será consumado na nova criação. Então, estudar e compreender escatologia não é fácil, mas é muito importante. E por que esse é um tema mal compreendido no nosso meio? Porque esse é um tema pouco ensinado no nosso meio? Porque esse é um tema que é difícil de estudar e é difícil de explicar. Para mim é difícil de estudar para que eu entenda, mas entendendo é difícil que eu traga de uma maneira clara para que vocês compreendam. Então é um desafio, pessoal. Na verdade, é e será um desafio para nós estudarmos escatologia. Porque é um tema muito importante, mas é um tema pouco abordado. E é um tema pouco abordado porque ele é um tema difícil de estudar, porque não é fácil de interpretar muita coisa, e ao mesmo tempo é difícil de explicar também. Então, às vezes, eu consigo entender, mas será que eu consigo explicar? Esse é o desafio na medida em que nós estudarmos escatologia inaugurada, escatologia futura. E para encerrar, pessoal, nós temos aqui então alguns textos bíblicos da escatologia inaugurada, escatologia futura. Mas devido ao nosso tempo, não vai ser possível a gente ler. Então, o que eu quero combinar com vocês? Que vocês abram esse material em casa durante a semana, e vocês vão ter aí 15 dias, porque nós vamos ficar 2 domingos sem aula, para ler esses textos bíblicos conforme eu sugiro na tabela aqui. Então, por exemplo, de um lado escatologia inaugurada, do outro lado escatologia futura. O que eu coloco aqui paralelamente para vocês verem? Na escatologia inaugurada, Cristo se encarna, ele vira homem. Na escatologia futura, ele vai voltar. Na escatologia inaugurada, o reino foi inaugurado em Jesus. Na escatologia futura, o reino vai ser consumado.
Na escatologia inaugurada, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ou seja, é a garantia da nossa salvação, é quem testemunha a nossa salvação. Na escatologia futura, essa salvação que é testemunhada pelo Espírito, ela vai ser consumada. Na escatologia inaugurada, a nova criação é inaugurada, tanto que Paulo, quando vai falar da nossa conversão, ele usa essa expressão, segundo aos Coríntios 5,17. Ele nos chama de nova criatura. Então essa nova criatura que eu sou e vocês são, ela foi iniciada, e aqui ela vai ser consumada. Ou seja, mesmo eu sendo nova criatura hoje, eu ainda não sou tudo que eu deveria ser. Eu só serei tudo que eu deverei ser em termos de nova criação lá na eternidade, tá bem? E por fim, na escatologia inaugurada, os inimigos são derrotados, e na escatologia futura, os inimigos serão destruídos. É aquilo que eu disse a vocês. O pecado, o mundo, a morte, o diabo, eles são inimigos que já foram, aqui na escatologia inaugurada, derrotados. Mas eles não foram destruídos ainda. Quando serão? Na escatologia futura. Entenderam o paralelo, pessoal? Isso é importante para a gente compreender a nossa disciplina. Eu sei que eu disse muita coisa a vocês hoje, mas calma. Essas muitas coisas hoje foi em termos de aula inaugural. A gente vai destrinchá-las na medida em que a gente for caminhando até novembro. Tá bem? Então, esse material aqui já contém a aula que nós teremos daqui a 15 dias e a aula que nós teremos depois desses 15 dias. Então, tem o conteúdo das 2 próximas aulas. E na medida que for terminando, eu vou mandando os outros conteúdos, porque senão o arquivo fica muito grande para vocês. Certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa aula de escola bíblica. Nos abençoe, em nome de Jesus. Até a noite, pessoal.